Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Estamos aqui recebendo os candidatos a prefeito de Suzano e hoje temos o prazer de receber o Israel Lacerda, que é biomédico, ex-vereador da Câmara de Suzano. Ele atuou também de forma voluntária na linha de frente do combate à Covid. Ele é o titular da chapa da coligação União do Bem, que tem o soldado Eduardo, que está aqui também com a gente, que é do Partido Patriota, como vice-candidato a prefeito. Você pode participar desse programa encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live e aí da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook do Diário de Suzano, mas ela também pode ser acompanhada no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e também no portal www.diariodesuzano.com.br. Lacerda, obrigado pela sua presença aqui no DS Entrevista, né? A gente está mantendo aqui o distanciamento de 1 metro. Sim. Estou com a máscara, né? Estou com a máscara aqui também, mas eu dou... Você não precisa, né? Inclusive, você tinha até fez o eu teste fiz recentemente. PCR semana passada, teve aquele problema com meu pai, né? Então tá certo. Eu queria te agradecer, né, você ter aceitado o convite e para a gente começar aqui nossa entrevista, nosso bate-papo, queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Bom, primeiramente, cumprimentar todos os internautas. Eu sei que é sempre rotativo, né, a audiência aí das redes sociais, mas para quem já chegou, meu boa tarde. Para quem vai chegar, eu tenho certeza que é um momento da gente poder falar da cidade, das eleições e tirar algumas dúvidas também. Agradecer meu amigo Edgar Leite, competente jornalista aqui da Rede DS, e cumprimentar todos os colaboradores do jornal mais tradicional que nós temos na nossa cidade. Eu sou um cara muito conservador e, assim, por mais que eu goste das coisas novas, eu valorizo muito quem faz parte da história de Suzano. E o Diário de Suzano, ele faz parte diretamente da história, desde a emancipação da nossa cidade até o desenvolvimento que nós temos até hoje. Lacerda, antes de começar a falar das propostas, eu queria que você contasse um pouco como que foi a aproximação com o Patriota, a escolha do vice, né? Essa decisão que você tinha de ser candidato a prefeito você estava no PSDB, você saiu, deixou o PSDB e agora você está no PSL. Como que foi essa caminhada até concretizar a sua candidatura registrada já, né, no Tribunal, na Justiça Eleitoral? Bom, eu iniciei o trabalho da pré-campanha lá atrás com um convite que foi feito pelo meu amigo Bruno Covas, para que eu retornasse ao PSDB. Mas eu não sabia que o PSDB... Vocês são amigo de infância, inclusive, né? Meu amigo de juventude do PSDB. Juventude. Quando eu fui eleito pela primeira vez, foi pelo PSDB. E eu tinha 29 anos de idade. Então nós militamos juntos na juventude do PSDB. Ele era presidente estadual e eu já estava presidente da Câmara. Mas o que acontece? O PSDB não é mais o PSDB raiz, né? Dos grandes nomes como Mário Covas, Paulo Kobayashi, o José Serra e todos aqueles políticos, Montoro. Não é o PSDB daquela formação inicial, é o PSDB do Dória. E o PSDB do Dória é um PSDB egoísta, um PSDB tudo pelo poder, o PSDB que ele é pragmático no sentido de buscar o poder pelo poder. E dessa maneira eu não saí do PSDB, eu fui retirado do PSDB. Mas eu tenho muita fé em Deus, eu sou um cara que eu peço muita orientação para Deus e que seja feita sempre a vontade dele, que seja melhor. E quando ocorreu me tiraram do PSDB, me informaram que no mesmo dia que me informaram, o prefeito saiu do palácio, junto com todo a staff dele, né, deixando claro que houve uma negociação e o PSDB foi para o governo aqui de Suzano através de uma negociação. Até porque, historicamente, quem comanda o PSDB em Suzano é o deputado Estevão, né? Quem estava fazendo lá o Acelera, que eu me arrependo muito, mas eu não tenho vergonha de falar que eu me arrependo, era o Israel Lacerda, candidato a deputado federal mais votado na cidade, e o deputado Estevão Galvão mais votado na cidade.
né? E o senhor Dória, ele virou as costas, né, para quem o ajudou e foi fazer negociação com quem ajudou o Márcio França, inclusive bateu no peito, liderou a campanha do Márcio França em toda a região. Então, para mim, ingratidão é a pior coisa que o ser humano pode ter. Então, eles tentaram me prejudicar, foram lá negociar o partido, eu não sei quais foram os expedientes utilizados, mas devem ter sido os mais promíscuos possíveis. Mas Deus é bom, no outro dia eu fui convidado pelo deputado Gambale para conversar com a direção estadual do PSL, que é o deputado Júnior Bozella, um deputado jovem, deputado atuante, incansável, conseguiu aí Ele é o organizar... presidente estadual, né? Presidente estadual e vice-nacional. Vice-nacional. Ele conseguiu organizar em todo o estado de São Paulo. Inclusive, hoje, nós temos 500 diretórios formalizados com 200 candidaturas a prefeito e vice e 5 mil a vereadores. Graças ao trabalho do nosso presidente. E o nosso presidente me chamou para vir para o PSL e hoje eu estou muito acolhido num partido onde eu me identifico muito com a ideologia liberal, de direita. Então, hoje, tentaram me derrubar e eu classifico que eu caí para cima e eu estou muito bem, muito motivado. Se você ganhar a eleição, você vai precisar de uma parceria com o governo do estado, evidentemente. Sim. E quem vai estar lá é o João Dória, né? Como Pelo que vai menos ser? 2 anos, né? Como que vai ser isso? De maneira republicana. Eu acho que até existe certas situações, Edgar, que quando você é muito próximo, você acaba tendo um relacionamento não republicano, mas um relacionamento de submissão. Então, a aproximação que Suzano teve do governo do estado, né, as vantagens que o Dória concedeu ao PL, que ajudou o Márcio França e preteriu os que ajudaram ele, faz com que o governo de Suzano seja um governo extremamente submisso. Submisso ao ponto do Dória ter prometido abrir as portas do HC para a população de Suzano. Abrir as portas é abrir um pronto-socorro, porque a estrutura hospitalar ela já existe, a estrutura diagnóstica ela já existe. O que precisa é adequação para urgência e emergência. Ele prometeu na inauguração da Avenida das Orquídeas em agosto ou setembro do ano passado e simplesmente ele não cumpriu. E depois de muita polêmica, ele concedeu 20 leitos de enfermaria para o Covid a nível regional. O jornal fez uma boa cobrança disso não aí. Fez nada. Então, temos jornal, que cobrar. O jornal fez até lançou um selo, né? Porque era 90 leitos, né? Foi para 20 depois. 20 e outra, nível regional e de enfermaria. A Covid, eu como profissional de saúde, estive na linha de frente no hospital regional. Infelizmente perdi o meu pai para a Covid recentemente. E a gente sabe que o drama maior dessa doença é quando precisa de respiração mecânica e o dos exames de retaguarda. Exemplo, eu fiquei no apoio diagnóstico no Hospital de Ferraz, na tomografia. E a gente via a evolução do vírus, que é uma coisa assim absurda. A pessoa entra com comprometimento de 30% dos pulmões e em 24 horas tomou 80%. No caso do meu pai, o exame ele deu negativo, o de sorologia, porque ele tinha acabado de adquirir aí a infecção. Então, a sorologia obviamente deu negativo, o PCR demorava alguns dias, mas quando foi para a tomografia, já estava tomado quase 100% do pulmão dele. O avanço é muito rápido, né? O avanço é muito rápido. Então, assim, o que precisa para os pacientes de Covid é a UTI, que tem a retaguarda diagnóstica e toda a respiração mecânica, toda aquela aparelhos para poder dar retaguarda. Então, 20 leitos de enfermaria a nível regional, ele não deu nada para Suzano. Então, esse governo de submissão, ele acaba sendo prejudicial. Passa o traçado do Rodoanel, deixa áreas improdutivas. E o que Suzano ganha? Nada. Agora, CDP, o que o governo do estado nas últimas décadas trouxe para Suzano? Nem a FATEC, que eu fui o vereador que mais lutou pela FATEC. Eu tinha uma marca de pré-campanha para lutar pela FATEC. Eu fiz uma reunião com o Alckmin e a bancada do PSDB
Ele simplesmente, aquele prédio que hoje é a ETEC, era do Cefam, e o Cefam é ligado à Secretaria de Educação. Ele, na minha frente, ele fez uma ligação para a Secretaria de Educação, desvinculando o prédio do Cefam da Secretaria e direcionando para o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza que cuida das FATECs e ETECs. Nisso, eu saí de lá com o compromisso de que Suzano teria uma FATEC em 2008. O que aconteceu? Acabou a eleição de 2008 para presidente, delapidaram toda aquela estrutura do Cefam, roubaram toda a fiação, torneira, roubaram tudo que puderam, e aí depois veio o prêmio de consolação, né? Porque o prefeito da época, petista, preferiu levar a FATEC para Manuel Feio, lá em Ferraz, em Itaquá. E Suzano ficou com o prêmio de consolação, que é o METEC. Então, Suzano, ele está ficando com as migalhas do governo do Estado. Nós temos que criar, dentro da Assembleia Legislativa, existe uma proposta que está lá engavetada há 20 anos, muitas pessoas nem sabem. Porque a parte política de criticar, e principalmente em rede social, ela é muito grande. Mas a parte de se inteirar, de se informar o que acontece, muitas pessoas ainda não têm essa disposição ou sabe que é necessário se inteirar de algumas coisas. Existe um projeto de lei que o governo do estado não se interessa em levar adiante, que é a criação de royalties para municípios que produzem água. Suzano é uma cidade que tem 70% no seu território mananciais, ou seja, Suzano é uma cidade preciosa no tocante à produção de água. Produção de água. Notadamente o nosso sistema Alto Tietê, que fica entre Suzano e Mogi das Cruzes. Nós produzimos água para uma grande parcela da população do estado de São Paulo. E aí eu pergunto para você, Edgar e internautas, o município que produz petróleo tem royalties. O município que produz gás tem royalties. O município que passa uma tubulação da Petrobras, que nem Guararema, por exemplo, tem royalties, que deixa a cidade extremamente mais abastada, mais rica, mais com condições de investir. E a cidade que produz uma das maiores riquezas que nós temos para a vida, que é a água, não tem royalties? Existe esse projeto, está engavetado na Assembleia Legislativa, e o governo do estado não tira. Se tirar para votar e esse projeto for aprovado, Suzano vai ter uma compensação enorme na questão financeira por conta da produção de água, que nós promovemos aí para uma grande região da Grande São Paulo. Essa é uma das cobranças que você pretende fazer? Eu pretendo Você fazer. acha que isso pode ser feito junto com o Condemate, o consórcio? Eu acho... E aí eu queria saber a sua opinião sobre o consórcio. Eu acho que o consórcio é fraco. O consórcio também é submisso. O consórcio, ele é extremamente submisso ao governo do estado. Então, assim, a gente tem que parar de aceitar os puxadinhos. Câmara de Vereador não é puxadinho de prefeitura, Assembleia Legislativa não é puxadinho do Palácio do Governo, Condemate não é puxadinho de Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, nós temos que saber, a gente tem que acabar com a síndrome do vira-lata. Suzano é uma cidade com um grande potencial, tanto produtivo, na parte agrícola, como na parte logística, pela questão estratégica. Mesmo sem a alça do Rodoanel, nós ainda somos estratégicos pelos os acessos que nós temos aos portos. E a Cinturão Verde também, né? Cinturão Verde. A parte agrícola que eu falei. E a parte de logística. Porque uma empresa situada em Suzano, ela tem uma facilidade, mesmo sem a alça do Rodoanel, que vai chegar. Uma hora vai chegar. Mas mesmo sem a alça, Edgar, nós temos uma cidade que ela é vocacionada ao crescimento nessa parte logística, porque nós estamos do lado da capital, com acesso ao Vale do Paraíba, com acesso aos portos, né, através da Indutibiriçá, que leva Anchieta imigrantes, e até a alça do Rodoanel, que a gente sobe em Poá e também dá acesso, e a capital e o ABC, e ao litoral norte, pela Mogi Bertioga. Então, geograficamente, nós estamos no coração do Alto Tietê. Está bem localizada. Bem localizada. Cadê um gestor que crie políticas públicas para atrair o empreendedor? Apesar que para você atrair o empreendedor, o empresário ele quer saber se a cidade ela vai ter, no mínimo, um hospital para cuidar dos seus funcionários. Porque uma grande empresa que vem para Suzano
e se o funcionário tiver algum problema de saúde, não ter um hospital para passar, essa empresa ela vai preferir migrar para outro município, por exemplo, Mogi das Cruzes. Se ele não tiver uma cidade com uma malha viária que atenda a necessidade logística e comprometa a condição da sua frota, ela também não fica. Então tem que ter uma malha viária bem feita, bem preservada. E também, se não tiver uma cidade segura, uma cidade que o empreendedor saiba que o que ele vai transportar, o que ele vai trazer para os galpões logísticos também vai ter uma segurança, né? Ele também vai migrar para outro município. Então nós precisamos organizar nossa cidade para pensar na criação do emprego, na geração de emprego. E esse relacionamento com o governo do estado, ele vai ser um relacionamento republicano. Vai ser um relacionamento de um município com um ente federativo, um ente estadual. E da parte do governo também deve ser assim, né? Você espera pelo menos... Esperamos assim. Por quê? Porque se ele não fizer dessa maneira, a gente vai ter, obviamente, como deixar claro para a população que esse mesmo governador, ele já deixou claro que ele vai pretender sair a presidente da República, né? Ele já criou a história dele para chegar lá em Brasília. Então, ele já está demonstrando que está fazendo tudo para chegar onde ele quer, vendendo amigo, traindo pessoas, e se a gente não conseguir o que é necessário para a cidade de Suzano, daqui 2 anos a gente vai expor todos os problemas para a população avaliar e julgar na urna. Ô, Lacerda, antes de começar a perguntar dos seus planos de governo, eu queria abrir espaço aqui para os internautas. Bastante gente mandando mensagem. Tem uma aqui do Wellington Almeida, por exemplo, né? Ele quer saber aqui do candidato Lacerda se ele tem algum plano para acabar com a Cracolândia no terreno ao lado do Açaí. Ele falou que é perto da linha férrea. Eu tenho plano. E além disso, já incrementando, que estamos indo para a área de segurança, eu queria que você falasse um pouco da área de segurança. Estou com o seu plano de governo aqui. Uma das propostas que chama bastante atenção, que você coloca aqui, é a implantação de atividade delegada e propor a ação de policiais nas escolas públicas também. Perfeito. Queria que você já falasse, aproveitasse Bom, vamos lá. Primeiro, é o Wellington que perguntou? É o Wellington Almeida. Obrigado pela pergunta. O que acontece? Aquela área que ela já foi motivo de embate para uma ação eleitoreira, onde seria construído um hospital federal, mas na verdade era só uma ação eleitoreira. Nós queremos fazer uma ação de governo, porque o bem público ele está acima do bem particular. Então aquela área, não importa a situação que ela esteja, ela vai ser construída uma rodoviária para a cidade de Suzano. Suzano não tem uma rodoviária, Suzano carece de uma estrutura dessa natureza, e quando o poder público chega, a tendência é que a delinquência se afaste. Então, se a gente conseguir urbanizar aquela área do lado do Açaí, com uma rodoviária, aproveitando todos os espaços necessários para fazer aparelhos públicos para a população, sobretudo a população carente ali do Nazaré, já de Belém, enfim, aquela região que eu conheço bem. Eu fui professor no Jussara Feitosa durante 4 anos, conheço muito bem aquela região, e morei 17 anos na Carlos Rodrigues Farias, que dá em frente ao Açaí. Conheço extremamente. Ali seria o hospital, não era o hospital? Então, é uma ação eleitoreira, né? Lado, Ele né? só pintou o muro lá e falou que ia ser o hospital, na época da campanha. Depois acabou, como acontece em toda eleição. Então, nosso planejamento é fazer uma rodoviária, para que a gente possa, que Suzano, uma cidade grande igual Suzano, tenha uma rodoviária para poder atender as necessidades dos moradores do nosso município e aproveitar todos os espaços públicos ao entorno ali da malha ferroviária, para que seja ocupada com aparelhos públicos e iluminado, limpo, e dessa maneira, quando chega a presença do poder público, afasta os delinquentes, afasta a criminalidade. Isso já é provado, né? Eu quando era menino, eu era guarda-mirim lá na Rio Verde. Aí a gente descia o Miguel Badra temendo, era temeroso. O Miguel Badra era um bairro que a gente temia.
E hoje é um bairro super bacana e tranquilo. Miguel Badra super desenvolvido até, super né? desenvolvido. Bastante. O Miguel Badra Alto, então, pelo amor de Deus, é um bairro com belas casas, um limpo, assim, a população cuida. Então, assim, o poder público chegou, a população ela começa a se comportar. O poder público se ausentou, aí começa a ser tomado pela delinquência, pelos usuários de drogas, pela criminalidade. Então a gente vai ter que fazer daquela área ociosa um aparelho público que atenda a população, e o aparelho público hoje que eu deslumbro naquele local é uma rodoviária. Mas aproveitar todo o entorno também. Em relação à ação de policiais nas escolas, como que seria isso? A ação dos policiais nas escolas seria a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal, com o tempo, ela foi ganhando mais poder de atuação no combate à violência. Nós temos uma secretaria própria, nós temos um orçamento próprio, e a própria legislação ela permite aí que a guarda ela seja mais estruturada, armada, com canil, enfim. Nós temos que, inclusive no debate do DS, quando eu fui questionado a respeito da questão de segurança, eu falei que eu ia utilizar muito a guarda civil justamente nas escolas, próximo às escolas. E o Eduardo, que foi o protagonista, o soldado Eduardo, que eu tenho o privilégio de tê-lo como vice, conhecedor profundo da área da segurança, e foi o primeiro a atuar naquele massacre, se a minha proposta da GCM estar na porta das escolas, na entrada, na saída, e fazer rondas, que de repente pode ser que não tivesse acontecido o massacre. Pode ser que aquelas pessoas ficassem coibidas ou temerosas porque teria uma presença constante ali de uma viatura ou a presença do GCM. Então, não foi colocado em prática, também não posso falar que ia acontecer ou não, mas acredito que ela poderia ter aí um efeito intimidador. E a operação delegada, a atividade delegada, é algo que eu defendo muito. Nós temos a DGEM, né, que é o governo do estado mesmo que assume a responsabilidade, mas a atividade delegada, o município ele dá a parcela de contribuição para que aquele policial, porque hoje assim, o policial ele ganha muito mal. O policial ele ganha muito mal. Ele coloca a vida dele em risco. Aí vai ter que fazer bico, né? Aí, para complementar a renda, ele faz o bico. E o bico, ele não é permitido. Então ele trabalha, digamos, na ilegalidade para poder pôr comida dentro de casa. E quando ele está de farda, ele está colocando a vida dele em risco. E quando ele está sem farda também, né? Porque a gente sabe da perseguição aos policiais por esses marginais. Então, a atividade delegada, ela faz com que o município ele faça um convênio com o governo do estado, e esse convênio ele permita que o policial ele legalize o bico. Então, ao invés dele trabalhar um dia e estar na frente de um mercado, na frente de um açougue, apaisando com o revólver na cinta lá para fazer a segurança, ele vai estar devidamente uniformizado, aumentando o contingente de policiais na cidade. Dessa maneira, a gente vai poder ampliar a atuação da Polícia Militar. E a GCM, como eu falei, ampliar ela principalmente perto das escolas. Você fala do Prolabore aqui para os policiais militares. Seria também uma outra alternativa, né? O Prolabore ele existe, só que eu acho que nós temos que reajustar. Eu acho que nós temos que melhorar e valorizar mais. A segurança de Suzano, eu, Eduardo, o nosso grupo de organizadores da campanha, nós criamos um tripé de prioridades. E, em primeiro lugar, é a saúde, na qual eu fico muito à vontade de falar de saúde pública, porque a minha formação... Nós vamos depois para a saúde. Muita gente está perguntando da saúde aqui, então, né? Seriam as próximas perguntas. A saúde é uma prioridade, a segurança é a outra, e a geração de emprego é a terceira. Então, assim, não que nós iremos largar as outras ações de governo, mas a prioridade vai ser a geração de emprego, a segurança, e toda a minha energia eu vou focar na questão da saúde.
A nossa proposta é cuidar das famílias. A nossa proposta é cuidar das pessoas. Você não cuida das pessoas e da família se você não tiver uma saúde de qualidade, não tiver a segurança e a tranquilidade para ela viver e não ter um emprego para dar o equilíbrio familiar, que ele possa ter alimentação, pagar a prestação da sua casa, ou aluguel, ou condomínio, poder ter aí acesso ao lazer com o dinheiro que ele recebe, não ir atrás de cesta básica e comer o que está dentro de uma caixa que alguém dá. Ele tem que ir no mercado e escolher lá o Danone que o filho dele quer, o Danone, eu estou falando de marca, que o iogurte que o filho dele quer, a marca do arroz que ele quer. Isso é dar dignidade para as pessoas. E é só com o emprego que a gente vai conseguir. Marcelo, só para encerrar a questão da saúde, da segurança, são bastante tópicos aqui, não vai dar tempo a gente falar tudo. Você fala em criar bases fixas da GCM nos bairros. Como que seria isso? Na verdade, assim, você acha que hoje o número de guardas é suficiente para estar implementando esses projetos? Porque você vai utilizar bastante GCM nos projetos de segurança. Mas o que acontece? Na medida que a gente for implementando, for mapeando e for planejando, porque assim, administrar é infinito, né? Então a gente começa e não para mais, porque sempre vai faltando algum complemento. E você tem que fazer o quê? Eleger prioridades. Então a gente tem que partir das prioridades, né, com as estatísticas de maior índice de criminalidade, né, de vulnerabilidade das pessoas, criando as bases fixas, e na medida que for superada a corporação, né, já tiver todo mundo acomodado nas suas devidas funções, a gente abre concurso público, né, concurso público. Eu sou a favor de concurso público, não é trem da alegria na prefeitura, não. Não é a farra dos comissionados, da tal da INTS, que ela não é um pai, é uma mãe, que é mais de 1.000 funcionários indicados por prefeito e vereadores lá, mamando na teta da saúde pública de Suzano, que é a mesma OS que trabalhava para o governo Tokozumi, que era lastimável, permaneceu, e esse governo dizia que era mudança. Então, assim, eu sou a favor de concurso, eu sou a favor de... Eu defendo funcionário público, eu sou filho de funcionário público. Meu pai é funcionário público e minha mãe funcionária pública. Então, eles se aposentaram na prefeitura, independente do prefeito que passava, eles continuavam. Essas pessoas a gente tem que valorizar. Não aquele que tem uma teta na boca, né, mamando 4 anos, dando uma de chefe para cima e para baixo, quando na verdade o funcionário que faz a máquina girar são os funcionários comissionados. Esse a gente tem que valorizar, não tirar benefícios adquiridos, não preterir em detrimento de comissionados, porque é meu cabo eleitoral. E dessa maneira a gente vai fazer com a Guarda Civil, Edgar. Na medida que a gente for preenchendo as prioridades dos bairros estatisticamente comprovado com maior vulnerabilidade de segurança, a gente vai abrir os concursos públicos, o concurso público, e vai aumentar o efetivo da Guarda Civil. Bom, vamos para a saúde agora, que tem muita pergunta sobre a saúde. Por exemplo, o Júlio está perguntando aqui se você pretende criar o Pro Criança e o Pro Mulher, né? Aqui em Suzano. Pretendo. Depois a gente vai Pretendo e é bem próximo daqui. A gente vai... Breve, né, Eduardo? A gente vai já declarar nossa... A gente vai marcar o território, porque assim, os candidatos, né, muitos assim, inclusive o que está aí hoje, que foi meu vice, copiou muito assim tudo que eu falava e na verdade não pôs em prática nada. Pegar o plano de governo dele não serve nem para calçar a mesa que está desnivelada, porque ainda é fino e não serve para nada. E ele não fez. Mas assim, discurso, toda fala parece que ele apertava o F5, copiava e colava para poder usar. Então a gente vai anunciar em breve onde a gente pretende fazer essa estrutura, aqui próximo. Os dois, né? Do Pro Criança, o Pro Idoso e o Pro Mulher. Uhum. Nós queremos focar na atenção das especialidades voltadas à saúde da mulher, à saúde da criança e à saúde do idoso, porque eu classifico como as mais complexas e as mais necessárias de termos aí estrutura, retaguarda e médicos especialistas suficiente para tratar das mulheres,
principalmente, das crianças e dos idosos. Lacerda, no seu plano de governo tem aqui ampliar o atendimento das unidades de saúde de regiões estratégicas até às 22 horas. Perfeito. Como que seria? Assim, você vai dividir a Suzano por regiões? Isso. O que acontece? A população ela tem que entender que existe a atenção básica de saúde, existe a urgência e emergência e existe a média e alta complexidade. A média e alta complexidade, principalmente a alta complexidade, ela é realizada em hospitais bem aparelhados. A urgência e emergência é um pronto-socorro, então nós temos que ter aí um modelo de UPA nas duas extremidades da cidade, que eu não vou deixar passar a chance de Suzano ter uma UPA no Rio Abaixo, então não adianta mudar conceito, hospital de família, essas coisas todas aí, que para mim é discurso para incompetência que se arrola desde o governo petista, passando pelo governo tucano e agora o governo misto, que é o governo atual, né, que é o tucano e o petista junto. Então não adianta vir com essas, tentar mudar conceito daquilo que já foi pago. Já foi pago uma UPA. Foi pago mais de R$1 milhão dos cofres públicos para depois vir em época de eleição tentar distorcer tudo. Então, na verdade, lá vai ser UPA. No meu governo, eu terei a oportunidade de ser prefeito. Vai ser UPA, porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, que ela tem 3 níveis de qualificação. E se a gente conseguir o nível máximo, a gente vai ter um hospital para atender, praticamente um hospital de urgência, emergência e retaguarda para atender a população do Rio Abaixo. E o PA de Palmeiras, nós também vamos transformar em UPA. Aí sim o pronto-socorro municipal vai ser um pronto-socorro mais desafogado, que vai poder atender a população do quadrilátero central. E estrategicamente, a gente vai ampliar a atenção básica. O que é atenção básica? A atenção básica é o pré-natal, atenção básica é a coceira, aquele problema que ele pode esperar, pode agendar. E como não é um problema de urgência e emergência, o trabalhador ele tem que ter a oportunidade de chegar do seu trabalho e passar em consulta. Porque é uma consulta de atenção básica. É o primeiro atendimento lá. É um atendimento que não é urgência e emergência. Muitas pessoas vêm para um pronto-socorro ocupar um espaço e um atendimento em um problema que não é de pronto atendimento. Seria de um ambulatorial. Seria de atenção básica. Então, se a gente estender o horário do atendimento até as 22 horas para os postos de saúde que atenda os 4 cantos do nosso município, a gente vai ter oportunidade que o trabalhador faça a sua rotina de trabalho tranquilamente e depois ele passe na consulta médica, ele troca a sua receita, ele pega o seu medicamento, ele faça aí a sua consulta básica, que não tem nada a ver com urgência e emergência. Tem gente que fala, eu vou transformar em UBS 24 horas. Uma vez eu discuti até num programa de rádio aqui de Monte das Cruzes, porque veio um doutor aí que se achava muito sabedor de tudo e falou, toda UBS tem que funcionar 24 horas. Eu falei assim, não, UBS não é para funcionar 24 horas. Funcionar 24 horas é UPA, é PA. A UBS é uma outra finalidade. Não, mas tem que ser. Não, mas não tem que ser. Porque a UBS é atenção básica. Então nós temos que tratar... A UPA tem mais estrutura, né? A UPA é pronto atendimento. Sim. A UPA... E outra coisa, nós temos que descentralizar o SAMU. Que foi uma promessa desse prefeito e ele não fez. O SAMU tem que estar descentralizado. Não adianta você catar o SAMU e entregar lá para tal da INTS, aí coloca lá aquele monte de candidato que saiu com você na campanha, tudo de roupa azul, postando foto no Facebook, treinamento, sou do SAMU, e ficar aqui no centro de Suzano, e um morador lá do Caulim que precisar de um SAMU, dependendo do horário e do trânsito da Antibiriçá, a ambulância demorar 1 hora para chegar em horário de pico. Então nós temos que ter a descentralização do SAMU, juntamente com as UPAs nas extremidades, desafogar o pronto-socorro municipal e ampliar a atenção básica, que seria os postos de saúde. Terminado isso, com o pró-criança, o pró-mulher e o pró-idoso, a gente vai para o maior desafio de um prefeito na história de Suzano. Já passou vários. Todos eles deram alguma contribuição.
outros deram uma descontribuição, né? Mas o que eu pretendo é deixar um legado. Legado é aquilo que fica de verdade para marcar a vida da pessoa. O político passa e tem coisas que ficam, né? Então eu passei lá na Praça Padre Cícero, ontem mesmo eu abri um livro, Memórias de Suzano, aí vi a história de Suzano maravilhosa, feita por migrantes e imigrantes, e o migrante nordestino que marcou a cidade como primeiro vereador e fez uma praça, que é um legado que meu pai deixou lá para aquela região, que é praticamente 100% nordestinos ou filho de nordestinos, a Praça Padre Cícero. Ele deixou aquilo e aquilo vai ficar eternizado. E eu quero deixar um hospital. Eu quero concluir o hospital federal no nosso município. E aí eu aproveito, você vai falar do hospital, tem muita gente perguntando sobre a Santa Casa, né? Como que você pretende melhorar aí o atendimento na Santa Casa? Tem a questão da dívida também, né? Que ela vem de várias gestões aí, que a gente sabe, né? A Santa Casa, meus amigos. Todo mundo tem na cabeça que pronto-socorro é Santa Casa, que Santa Casa é prefeitura. Vamos deixar uma coisa clara. Pronto-socorro é da prefeitura. Ele está junto com o complexo da Santa Casa, que é da Irmandade de Misericórdia, que há mais de 50 anos, bravos homens e mulheres de bem fundaram a entidade com CNPJ privado, chamado Santa Casa de Misericórdia, para atender a população no que tange a questão hospitalar, maternidade e UTI. Isso aconteceu até vir um prefeito petista, inventou uma intervenção, usurpou a Santa Casa da Irmandade e simplesmente endividou, eu, na época vereador, instituí uma SEI, que é uma CPI, e na época eu identifiquei o trem da alegria passando dentro da Santa Casa, porque na hora que ele usurpou, que ele roubou da Irmandade a Santa Casa, simplesmente ele tinha um CNPJ privado na mão. Um CNPJ privado, você não precisa da Lei 8666. Então você não tem critérios de licitação rígidos. Você contrata pessoas, serviços, insumos e tudo e adquire coisas sem licitação. Então a dívida na época que eu fiz a SEI já foi identificada em 22 milhões de reais. Aí chegou o governo tucano e acelerou, né? Ali era o grande caixa eletrônico da prefeitura, né? Porque não tem a Lei 8666. O interventor da Santa Casa presta contas para o secretário de saúde, ou seja, você prestando conta para você mesmo, então não tem sentido algum. E a dívida passou de 100 milhões de reais. E aí veio o governo Frankenstein, que é o governo da união do PT com o governo tucano, que é o governo que está aí. Né? Petistas travestidos de pedetistas e tucanos que estavam no governo do Tokozumi, que até hoje encontram-se nas pastas, né, de administração, a pasta do trânsito, a pasta do esporte, e, enfim, diretorias e por aí vai. Então, esse governo meteu o acelerador e a dívida passou de 300 milhões. O que deve ser feito? Deve ter um prefeito que consiga ter a habilidade para ter uma intervenção estadual ou federal para poder quitar essa dívida, porque o município não arca com esse endividamento, e a Irmandade muito pior. Passar para o Estado, né? Seria isso. Mas sim, por um tempo, para fazer uma intervenção de gente séria, não intervenção de ladrão, não intervenção de pessoas que quer meter a mão, que acha que é caixa eletrônico aquilo ali. É intervenção de pessoas sérias, para poder equacionar a dívida, mas responsabilizar quem levou o dinheiro. Responsabilizar os atores que levaram um endividamento para mais de 300 milhões de reais. Então esse tem que penhorar a casa, o carro, a poupança, ver se tem dinheiro fora do país, dinheiro lá no Pernambuco, lá em empresa que faz medição geográfica de coisa nenhuma. Então a gente tem que ver tudo isso aí e devolver o dinheiro. Mas, enquanto isso, os entes federativos
com maior potencial econômico tem que equacionar aquela dívida e voltar para a mão da Irmandade, mas sem dívidas. E em busca de recuperar, né, o que foi prejudicado do erário público e da Irmandade, para que um dia possa retornar de uma maneira ou outra. Lacerda, você falou em hospitais, aqui no seu plano de governo tem a proposta de construir um hospital municipal veterinário, né? Sim. Eu queria saber como que seria, se você tem já um local, uma área, e como que seria isso? Bom, quando eu era presidente do Instituto Lupa, quando eu era presidente não, eu sou fundador e presidente do Instituto Lupa Suzano. E esse instituto, que é um instituto de controle social, nós fizemos várias ações que muitos vereadores com 2, 3, 4, 5 mandatos não conseguiram fazer. Dentre eles, eu consegui barrar a venda, que já estava autorizado pela Câmara, não sei por que os vereadores quiseram autorizar, vender 11 grandes áreas públicas da Prefeitura. Eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade, e nós barramos a venda dessas 11 áreas públicas. Então, o que nós temos hoje como opção da construção desse hospital veterinário é uma dessas 11 áreas, que são grandes áreas, bem localizadas, que a gente possa fazer uma estrutura, fazer parcerias com a iniciativa privada também, para que a gente possa aí atender a população mais carente, que tem aí o seu pet, tem seu animal de estimação. Eu, por exemplo, amo animais, eu tenho desde porco até cachorro e gato e tudo mais, e que possa ter a oportunidade de ter um atendimento gratuito, porque hoje em dia eles fazem parte da nossa vida. Inclusive, hoje eu quero até aproveitar, parabenizar o nosso presidente Bolsonaro pela sanção da lei, né, que agora a penalidade aumentou para quem maltrata os animais. Então, aquele que chuta gato, cachorro, que maltrata, que ainda usa corrente e deixa o bicho preso lá, vai ser penalizado, e a pena vai ser foi bem estendida, e eu tenho certeza que a nova geração ela já tem uma maior consciência. Mas existe aí uma geração intermediária que não trata o animal com o digno respeito que deve tratar. Então nós vamos criar políticas públicas voltadas também ao bem-estar dos animais. Lacerda, a gente tem ainda 5 minutos, ver se a gente consegue... 5 minutos? Porque já passou? Estamos assim, deixando o espaço mais ou menos igual para todo mundo, né? Para todos os candidatos, para tentar deixar bem igual, né? Tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, eu queria passar para você, que é em relação a motorista de aplicativo, o que você pensa desse assunto, e sobre o IPTU. Se tem alguma possibilidade de dar desconto, se vai aumentar o IPTU se caso você ser prefeito. Uma coisa eu vou deixar claro aqui. No meu governo, eu sendo eleito, não vai aumentar IPTU. Porque assim, o que político mau caráter faz é usar a tática de Maquiavel, que é tudo que for ruim, faça de uma vez, e o bom faz aos poucos. Então, tanto os prefeitos que passaram como que está, chegou no primeiro ano e já foi aumentando IPTU, já foi modificando planta genérica, já foi pegando drone, passando em cima de casa de cachorro e tributando mais o contribuinte suzanense. Então, uma sacanagem que fizeram com a população de Suzano nesses últimos governos foi o aumento exagerado de IPTU, através de mudança de planta genérica, através de empresas contratadas com o intuito de aumentar a arrecadação do município, porque ele não consegue trazer empresas para cá, e o município hoje de Suzano vive com a sua arrecadação parte da Companhia Suzano, que Deus ajude que ela continue aqui na nossa cidade, porque se ela for embora, nossa cidade simplesmente ela vai ser igual uma cidade de Vale do Ribeira, paupérrima, e a outra arrecadação vem de IPTU. E os prefeitos ele fica com essas artimanhas. E aí usa aquela tática de Maquiavel. O que é mal, o que é ruim faz de uma vez, o que é bom faz aos poucos. O que ele fez? Aumentou IPTU, fez reforma administrativa, aumentou cargo comissionado, tudo isso no início do mandato. Aí o asfaltinho, com aquela emulsão que os amigos forneceram, que nunca forneceram emulsão na vida e agora forneceram emulsão, vai vir a chuva, vamos ver como vai ficar, né? Porque asfalto não é legal. Asfalto não é legal. Asfalto ele deteriora.
Se a emulsão for ruim. Então, aí o asfalto ele vem vindo. Bonito na época da eleição, faltando um mês, aquele monte de fresa passando no asfalto e aquelas faixas, desculpe o transtorno, é porque a gente está melhorando a qualidade de vida de vocês, mas não é na saúde não, não é na segurança não, porque o CSI só multa, o CSI não coíbe crime. O que a gente está fazendo, o IPTU a gente aumentou, a reforma administrativa a gente fez, a NTS ganha 130 milhões por 4 anos, agora o asfaltinho com aquela emulsãozinha de saliva que foi ganha pelos amigos dele, que já está no judiciário, pelo que eu fiquei sabendo, aí está saindo aos poucos. Então, o que ele classifica como é o bem, sai aos poucos. Olha eu aqui batendo no microfone. E o que é ruim, ele já entubou logo no começo do mandato. Que eu fui pra rua, tá? Eu, vereador Lisandro, fui pra rua, também só de agente político. O resto era a população mesmo. E sobre os aplicativos, o que você pensa? Eu acho que o aplicativo é uma realidade nossa. E a gente tem que se adaptar a uma necessidade, a uma realidade que chegou para ficar. Então nós temos que sim. Porque tem outros aplicativos surgindo, né? Surgindo. Além do Uber, né? Tem outros surgindo. Tem vários. Agora estão fazendo cooperativa, não é cooperativa, é associação. Eles estão tentando formalizar. O que a gente deve fazer? Deve regulamentar para não virar também, né, algo aí que perca totalmente a mão. Porque o taxista ele tem os seus compromissos. E se você começar a fundar um monte de aplicativo que não tenha nenhum compromisso com a municipalidade, no que se diz respeito a deveres, obrigações, recolhimentos de taxas, aí começa a ficar uma coisa também desproporcional. O taxista recolhe tudo, o taxista paga tudo e o motorista do aplicativo não. O que nós devemos é trazer para a realidade hoje que nós vivemos. Meus filhos não pegam táxi, eu pego. Meus filhos não pegam táxi. E com certeza essa geração que vai vir, ou o táxi vai se reinventar, ou ele vai ser algo como banca de jornal. A gente vai olhar de uma hora para outra e vai falar, cadê? Sumiram. Não é verdade? Lacerda, 1 minuto que eu pedi para você fazer as considerações finais, mas eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Em 2016 você foi para o segundo turno, né? O atual prefeito. O que você faria diferente em relação à eleição de 2016 para agora, né? O que você acha que foi um ponto que você acabou perdendo ali por detalhes? O que você faria diferente? Não, eu acho assim, uma eleição você ganha quem erra menos. E nós erramos mais. Mas, sobretudo, foi uma eleição que não foi pautada por proposta, foi pautada por ataques. O que eu espero, pelo menos da minha parte, eu assumo um compromisso com você, internauta, e você, eleitor, que aqui o nível não vai baixar. Aqui nós vamos falar as verdades, sim, né? Quando tiver que aumentar o tom, a gente vai aumentar, mas não vamos criar fake news, não vamos injuriar pessoas, não vamos defamar pessoas, não vamos criar nada que seja, que baixe o nível da campanha. Nós vamos trabalhar com propostas, vai ser uma eleição propositiva, uma eleição curta, uma eleição simples, uma eleição voltada à rede social, mas pautada pelas propostas. E a eleição passada, o que houve? Houve uma discrepância muito grande de estrutura, né? Infelizmente, o eleitor de 2016 era menos amadurecido do que o eleitor de 2020, porque o marco de 2018, eu acho que foi um divisor de águas na eleição do presidente Bolsonaro e de todos os deputados aí que foram eleitos, né, em tese sem gastar milhões de reais, mas sim com discurso, com rede social. Então acho que isso trouxe um amadurecimento. E eu quero apostar que esse amadurecimento vai fazer com que a população ela seja mais crítica na hora de escolher o seu candidato. Ela veja o currículo, ela veja a história, né? A eleição passada ela foi pautada só por difamação, só por calúnias, que agora a população vê que não era nada verdade, né? Mas Deus sabe de tudo e eu acho que não era a hora, porque eu tinha pessoas ruins também do meu lado,
que hoje, não todos, lógico que não todos, aliás, a minoria, mas tinham pessoas que não colaboravam comigo. Na verdade, ela mais me prejudicava. E hoje eu tô com meus cabelos brancos, hoje eu tô mais amadurecido, hoje eu aprendi na dor, não no amor. Hoje eu sou um cara que trabalho no comércio com a minha família e vendo lá frango e sou voluntário na Covid, tenho minhas dívidas, tenho os meus problemas, mas eu cuido da minha família, eu sou leal aos meus amigos. E a morte do meu pai, ela foi uma coisa assim que, pra mim, mexeu muito com o meu psicológico. Então, eu não sou mais o Israel Lacerda que existia há 30 dias atrás. Hoje eu tenho um outro pensamento de vida, um outro pensamento de tempo, um outro pensamento de respeito. Meu pai não era apenas um pai. Meu pai, a minha ligação com ele era muito estreita. Era um amigo, um parceiro, sabe? Aquele cara de quando acabar o jogo do Palmeiras, ele ligava pra gente fazer a resenha, independente de qual jogo era, que todas as vezes que eu chegava lá, a gente discutia o quadro político de Suzano, aí a gente falava do Nordeste, da família, e brincava e dava risada, aqueles almoços de domingo que sempre acontecia. E meu pai era minha referência, tudo pra mim, assim. E eu acho que eu vim num processo de amadurecimento no fórceps, e quando chegou a perda do meu pai, eu fiquei 6 meses no hospital regional como voluntário, ajudando a salvar vidas. Perdi meu pai assim, de uma forma muito rápida, dolorida, ainda não superei. Confesso que ainda estou à base de psicotrópico, porque eu sonho com ele todo dia. Eu ainda não aceitei ainda que eu não vou ter o meu pai do meu lado, mas eu acho que ele vai ser um fator assim de mudança muito grande no meu comportamento da minha vida de hoje em diante. Até porque ele me ensinou valores importantes. Por exemplo, o fato de eu não me vender, ser o único candidato a prefeito que não se vendeu na história de Suzano recente, é um valor que eu aprendi com meu pai. Ter a política, trilhou o mesmo caminho dele, sim, né? ter a política como um meio de ajudar os mais humildes, os mais simples, né? Ele falava os conterrâneos. Os conterrâneos dele era até japonês, todo mundo era os conterrâneos dele. Mas assim, ele era muito ligado à periferia, né? A colônia nordestina. E assim, eu me sinto bem na periferia, eu gosto de estar na periferia, eu gosto de simplicidade. E agora me aflorou mais ainda, e até por honra dele, para continuar o que ele deu início, eu acho que vai ter um novo Israel Lacerda trabalhando aí por Suzano. Lacerda, queria te agradecer aqui a entrevista, muito obrigado. Nosso tempo esgotou aqui, né? Tinha outros assuntos aqui, muita gente mandou pergunta. Mas eu vou responder depois no Facebook do jornal. Isso que eu ia falar. Tem bastante pergunta aqui, depois você puder entrar lá, você vai ver. Maravilha. De propósito. Muito obrigado, então, pela sua presença agradeço ao Grupo DS, agradeço família DS, né? E os colaboradores, gratidão, é sempre um prazer vir aqui, virei quantas vezes sou convidado. E é sempre importante esses momentos para a gente poder falar da cidade. E quem não conhece, conhecer um pouquinho da gente também, o Celso, beleza? Tá certo. Obrigado, Lacerda, mais uma vez. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, encaminhou as perguntas. Lembrando que você pode acompanhar aqui no Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano. Essa semana continuamos com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Suzano. Até a próxima entrevista. Muito obrigado a você.